Nesta tarde, pastor João Emílio, quero convidar o pastor Carlos Elias, presidente da Convenção Batista Carioca, para conduzir ao púlpito o pregador e apresentá-lo. Irmãos, é uma alegria apresentar o pastor João Emílio. Suas credenciais estão na página 9 do nosso livro, um grande servo de Deus. Fui seu contemporâneo no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, onde ele concluiu lá o seu curso teológico. Também é bacharel em Direito. Casado com a esposa Cristiane da Silva, está conosco, não é? Sua esposa, eu sei que ela não vai querer ficar de pé, eu não vou fazer isso com a irmã, pode ficar sentada, Deus abençoe. É o pai da Manuela Vaz, também, uma linda menina, puxou o pai. João é um servo abençoado, já pregou em nossa igreja algumas vezes, desde o ano de 2004, pastor da primeira igreja batista de Irajá. Eu tenho certeza que ele reúne hoje a credencial para ser o homem de Deus a trazer-nos a palavra nesta tarde. Ele é um servo de Deus, preparado e capacitado por Deus e pelo seu Espírito Santo para nos trazer a palavra. Oro ao Senhor para que Deus possa ungí-lo, como tem falado com ele em muitos púlpitos, e que hoje aqui não seja diferente. Amém? Peço aos colegas a que fiquem de pé, nós vamos orar pelo pastor João e pela palavra que Deus, através dele, há de nos trazer nessa tarde. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, quero pedir ao Senhor que Teu Espírito Santo dê agora porção dobrada do Seu Espírito a este servo do Senhor. Dê lábios ungidos, dê palavra profética e, acima de tudo, Deus, dê autoridade que procede do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que Ele já conversou contigo sobre tudo aquilo que vai falar. E, ó Deus, autorize o Teu Filho a promover essa palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Encha-nos o coração através do Teu pastor e do Teu profeta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmãos, podem sentar-se. Muito boa tarde, irmãos e irmãs. É o costume, temos irmãs aqui também. Muito boa tarde, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor esteja conosco. Amém? Quero agradecer a Deus o privilégio dessa hora, também o carinho da ordem dos colegas. Convido os irmãos à leitura da palavra de Deus em Mateus, no capítulo 26, do verso 36 ao verso 45, ao verso 46. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional. Diz assim a boa palavra do nosso Deus, Mateus 26, de 36 a 46. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai.
Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos Teu nome, agradecemos a honra que o Senhor nos dá de sermos Teus filhos, de sermos pastores, de estarmos aqui, Senhor, neste ambiente, que é um ambiente especial. Senhor, nós acreditamos que somos preciosos aos Teus olhos. Agradecemos, Senhor, porque estamos entre os iguais. Agradecemos a honra por estarmos no meio deste exército que todos os dias levanta a bandeira do Evangelho. Senhor, agora nós pedimos, mais uma vez, a poderosa intervenção do Teu Espírito sobre nós. Senhor, nós não somos nada sem a Tua presença. Nós reconhecemos, Senhor, toda a nossa incompetência para compreender. Nós reconhecemos, Senhor, as nossas limitações para pensar, para falar, para nos expressarmos. E pedimos agora que o Senhor domine, controle os nossos corações. Senhor, que nesta hora nós sejamos como uma só pessoa voltada para o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante que Jesus inicia uma nova etapa do seu ministério justamente no jardim do Getsemane. O jardim do Getsemane é um lugar ao pé do Monte das Oliveiras. Aquele lugar era um lugar familiar para Jesus. O Evangelho de Lucas diz que, como de costume, ele estava novamente no jardim do Getsemane. O Getsemane, é curioso Jesus começar a nova etapa do seu ministério ali, porque agora Jesus começa uma fase diferente. Jesus entra num momento de agonia. Jesus entra na fase da prensa. Eu fico a imaginar, meus irmãos, vi um musical muito tocante, descrevendo o ministério de Jesus. E eu estava junto com um grupo de nossa igreja, e o pastor nosso dizia assim: eu estou todo arrepiado, quando Jesus tocou nos olhos do cego. De repente, aparece uma cena no musical, em que a mulher derrama o perfume nos pés de Jesus. E nós começamos a conversar ali e dizíamos: eu queria ter visto isso. Depois uma cena seguia: eu queria ter visto isso. Mais uma outra cena: eu queria ter visto isso. Depois entra na fase do sofrimento. E eu comecei a ficar com a minha emoção diferente. E percebia que aqueles que estavam ao redor e todo o auditório também. Porque agora, até João capítulo 12, Jesus está vivendo as dificuldades, mas Jesus realiza os grandes milagres, Jesus prega os grandes sermões, mas agora ele começa a despedir-se. E começa a olhar para cada um que o seguiu, sabendo das dificuldades que eles enfrentariam, das necessidades que teriam, sabendo do que ele mesmo passaria, e essa fase começa no jardim da prensa do azeite, no Getsemane. É curioso, meu irmão, que o ministério é o lugar como o jardim do Getsemane. O ministério tem aquele ambiente da oração, da chamada para estar com Deus, do desejo de meditar. O pastor é o homem que gosta de orar, o pastor é o homem que pensa em Deus, o pastor é o homem que medita. Entretanto, ali no Getsemane, e tem esse nome por causa do lagar, porque onde há as oliveiras, onde há azeitonas, tem que ter lagar. E o que é o lagar? O lagar é justamente o lugar onde as azeitonas eram prensadas. Porque sem lagar não tem azeite. É curioso. Com todos os talentos, com tudo que você pode ter, sem prensa não tem azeite.
E nós precisamos orar, porque nós estamos constantemente expostos aos sofrimentos, às prensas da vida e do ministério. Eu me lembro bem, quando tomei posse na primeira igreja que fui pastor. Era um sábado, e aquele ambiente de festa, e um pastor amigo meu, eu me lembro da comissão de sucessão pastoral lá no culto, aquela alegria, colegas de fora, a família ali. É um momento muito especial quando um pastor chega a uma igreja. E a igreja cantando, que alegria, nesse dia nós estamos a gozar. Fizeram uma adaptação lá e colocaram nesse dia que o pastor chegou e etc. É um momento joia, sábado à noite. E no domingo, mas depois do sábado vem o domingo. Depois do sábado vem domingo. E um irmão falou comigo assim: pastor, eu tenho coisas muito importantes a conversar com o irmão. E um pastor que não está mais conosco, um homem que foi muito especial, falou comigo assim, quando eu estava para ser ordenado: meu filho, deixa eu lhe falar uma coisa. Quando a gente é novo assim no ministério, eu estou te falando que isso aconteceu comigo, aconteceu com outros também. A gente passa assim uns 2 anos, mais sendo pastoreado do que pastoreando. E ele explicou assim: é porque tem na igreja que você chega, aqueles irmãos mais experientes, e eles sempre vão dar uma palavra, uma direção. E aconteceu aquele dia que o irmão disse assim: pastor, o senhor precisa tomar atitudes enérgicas. Nós estamos com problemas nesta área, nesta área e nesta área. E depois, no final do culto à noite, uma irmã me procurou e disse: pastor, a nossa família está vivendo um momento terrível, porque o nosso filho adolescente com a adolescente da igreja, eles no namoro, ela acabou engravidando agora, e a menina tinha 13 anos. Logo depois daquela palavra, um irmão me procurou e disse assim: pastor, eu precisava que o senhor fosse lá em casa amanhã. E eu disse: mas irmão, não pode ser mais um pouco para o final da semana? Ele disse assim: do jeito que a coisa está, se o senhor não for hoje, eu não sei nem se adianta ir. Meu irmão, temos a celebração, temos a alegria, mas tem a prensa, tem aquela agonia, há aquela ansiedade, aquele perguntar o que eu vou fazer, Senhor, e qual a direção a tomar. Nós precisamos orar, porque está por fora essa ideia de ministério sem sofrimento. Paulo, quando escreveu as epístolas pastorais em 2 Timóteo, ele repete algumas vezes expressões como: sofre comigo as aflições, faze a obra de um evangelista, depois não se envergonhe dos meus sofrimentos, como bom soldado eu sofro. Está por fora também aquela ideia de pastor que é vítima e quer parecer que o ministério é a pior coisa do mundo, que não há alegria, que é só o sofrer. Nada disso, mas também sem essa ideia de que o pastor é aquele que caminha permanentemente em prosperidade financeira, com saúde perfeita, com família sem defeito, com esposa sempre dizendo uma palavra doce, com filho que não desobedece. Isso não existe. Nós vivemos os sofrimentos porque Jesus viveu também sofrimentos. Há poucos dias, um homem que nós admiramos, ou a maioria do Brasil admira, o ex-vice-presidente da República, deu uma entrevista. E eu li a entrevista. Ele no hospital em São Paulo, e a repórter perguntou a ele:
o senhor não sente angústia por achar que está próximo à morte? E ele respondeu: eu não sei o que é este sentimento chamado angústia. Com todo respeito a ele, mas isso não é verdade. Jesus teve angústia. Se Jesus angustiou-se, nós nos angustiamos. Não é possível qualquer pessoa normal, pastor ou não, e cada pastor é meio anormal mesmo, mas isso não tira de nós as prensas que o ministério traz. Não, irmãos, Jesus correu para o jardim da prensa, porque é na prensa também que nós descobrimos a cada dia a paternidade de Deus. O nome de Deus no Novo Testamento é Pai. E é ali, naquela hora que Jesus pede: Pai. Uma narrativa que eu ouvi que eu nunca esqueci. Um amigo meu disse que trabalhava em construção civil, estava construindo um prédio, e um colega caiu do 10º andar do prédio que estava sendo construído. E ele estava próximo ao amigo. E ele disse que a coisa que mais marcou é quando o rapaz caiu, ele gritou na queda: mãe! Irmãos, é na hora da dor que nós lembramos que nós, antes de pastores, somos filhos. É ali que vem a humanidade, que ela se mostra de forma nítida. Na hora do nervosismo, que você responde o que não devia, é ali que nós lembramos muitas vezes que Deus é nosso Pai e que Ele cuida de nós apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Mas eu queria chamar a atenção para um